Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, sejam muito bem-vindos ao Surto Literário, o canal onde eu vou falar um pouco sobre as resenhas dos livros que eu tenho lido atualmente, tá? E hoje, sejam bem-vindos para este surto que eu amei com todas as minhas forças e ao mesmo tempo quis morrer porque eu não esperava tudo o que aconteceu. Estou falando, claro, do O que Aconteceu com Anne, que é o livro escrito pela autora C.J. Turdor. Bom, este livro é o segundo da autora. Ela escreveu primeiro O Homem de Giz, que foi o livro de estreia. A autora ela está escrevendo, como podemos perceber nas duas obras, suspenses. E nessa obra aqui, nós temos um suspense misturado com um pouco de sobrenatural. Durante a leitura, eu percebi, obviamente, não foi muito escancarado, foi de forma mais sutil, que a autora ela tem aqueles resquícios de Stephen King na obra dela. E eu achei muito incrível a forma como ela abordou todos os assuntos aqui tratados. Bom, eu quero começar falando desse livro lendo o prólogo dele, porque só o prólogo já acaba com você. Antes mesmo de entrar no chalé, Gary sabe que o caso é ruim. Sabe pelo cheiro doce e enjoativo que escapa pela porta aberta, pelo zumbido das moscas no corredor abafado e quente, e, se aquilo já não fosse indício suficiente de que havia algo errado na casa, errado do pior modo possível, o silêncio confirmava. O livro ele já começa de uma forma muito simples, muito singela, com uma cena de crime. Uma cena de crime brutal, muito brutal, onde a gente encontra, no caso, os investigadores encontram uma criança que foi espancada até a morte por sua mãe, que se matou logo depois. Aí você fica tipo, meu Deus, o que esperar quando o livro já começa desse jeito? Eu não sei também, eu não sabia até então. Bom, a autora ela escreve a obra com um sobrenatural que é bem palpável, não é aquele sobrenatural muito absurdo que você nem consegue imaginar de tão assustador. Com personagens que são muito reais, com características muito palpáveis também, que você acaba se identificando e pegando ranço, digamos assim, principalmente do personagem principal. A história ela se passa na visão do personagem principal, que é o Joe. Ele é um professor de 40 anos, professor de inglês. Ele é alcoólatra, ele é viciado em jogos, ele é uma pessoa totalmente lotada de dívidas. E você fica meio assim, nossa, mas que personagem meio, né? Não dá pra se apaixonar por um personagem desse. Mas ele tem atitudes que você pensa, qualquer pessoa na pele dele poderia ter atitudes daquela. E assim, ele, no caso, é um professor, nessas condições e tal, ele recebe do nada um e-mail que diz o seguinte: eu sei o que aconteceu com a Anne e está acontecendo de novo. Aí você se pergunta, tá, o que realmente aconteceu com a Anne e como assim tá acontecendo de novo? Isso logo depois de você ver uma cena de crime no começo do livro. Bom, o Joe, a partir deste e-mail, percebe que ele percebe que precisa voltar, na cabeça dele, ele precisa voltar para o vilarejo onde ele viveu, passou a infância, e acaba abordando traumas e fantasmas do passado dele. 25 anos depois de tudo o que aconteceu. Logo no começo, a gente sabe que aconteceu alguma coisa muito, muito ruim com a irmã dele mais nova, a Anne, que tinha 8 anos. E a história, ela fica nesse vai e vem de passado e presente, pra poder explicar tudo, sabe? No passado, volta 25 anos antes, em 1992, sobre a infância e adolescência dele, como era o relacionamento dele com a irmã, como ele era na escola, as amizades, o que acontecia. E são coisas que realmente são muito palpáveis, porque ele acaba voltando para a cidade dele natal, o vilarejo,
e ele vai até a escola onde ele estudava para ele virar professor lá. E ele se torna professor para poder ficar lá. E durante isso a gente começa a ver sobre tudo. A gente começa a ver como é o dia a dia dele como professor, agora, 25 anos depois de tudo que aconteceu. Ele vê como se coisas do passado estivessem voltando à tona, porque é aquela rotina de colégio que todo mundo entende. A autora, nesse livro, ela aborda um pouco sobre bullying também, de uma forma que não é assim, nossa, vamos falar sobre bullying de forma explicativa, didática, não. Ela coloca o bullying de uma forma que é inserida na história como se fizesse parte dela, não que fosse realmente ela querendo falar sobre aquilo, mas é parte da história. O bullying é parte da história, tanto no passado como agora no presente. E o livro ele vai te instigando a querer saber mais sobre o que aconteceu no passado, saber o que está acontecendo agora. Ele fica investigando o que aconteceu com essa mulher que matou o filho, por que isso aconteceu. E a gente fica pensando, tá, mas o que aconteceu com a sua irmã no passado, o que houve? É uma coisa que não é um livro que te dá susto, mas é um livro que te deixa tão tenso e tão sedento por mais que você não consegue parar de ler. Você simplesmente não consegue até chegar no final. E quando você chega no final, você fica... Meu Deus, que final é esse? Eu não pensava nisso. Eu nunca pensaria nisso antes. Porque tem um plot que... Nossa, não dá pra explicar. Não dá pra explicar esse plot. A autora, depois que você vê o final, lê o final, você percebe... Nossa, mas ela tinha deixado algumas pistas antes. Você começa a relembrar páginas e capítulos anteriores pra... ver se pesca o que tinha acontecido, que ela tinha respondido já as suas perguntas. Mas é muito complicado e é um livro muito bom. Eu gostei demais, demais mesmo. Eu espero que vocês gostem também. Leiam, por favor. Se vocês forem ler, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Comentem o que vocês querem ver mais no canal também, porque eu falo sobre vários tipos de livros, vários tipos de leitura. Por favor, deixa o like se puder, compartilhar com o pessoal. Eu agradeço muito. Muito obrigada pela atenção e até mais.